como eu posso abrir uma empresa, como eu posso ter um alvará de funcionamento, sendo que as leis são complicadas, os impostos são caros. Filhão e filhona, é para sanar essas suas dúvidas aí que nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal dos Vereadores, porque nós temos uma entrevista hoje com o presidente da Câmara. Vamos sanar todas as suas dúvidas sobre impostos, sobre alvará de funcionamento, o que os políticos também estão pensando sobre empreendedorismo. Hoje, nessa pandemia que nós estamos enfrentando, muitos estão agora partindo para o empreendedorismo, muitos estão metendo as caras. Então, chega comigo nessa entrevista que vai ser sensacional. Você não pode perder. Mete as caras, filhão. E aí, filhão e filhona do nosso canal, o canal mais empreendedorístico das galáxias. Eu sou o Will Holt e esse é o nosso Mete as Cara Filhão. Filhão e filhona, nós estamos aqui hoje, como você já sabe, na Câmara Municipal de Diadema. Nós vamos entrevistar hoje e o nosso convidado é Josa de Queiroz, o presidente da Câmara. Você entendeu? É o presidente da Câmara. A gente veio falar direto com a diretoria logo, né? Porque nós vamos trazer para vocês um conteúdo muito interessante. Nós vamos falar sobre o empreendedorismo e sobre a política no empreendedorismo. Então, se liga nesse vídeo aí, nessa entrevista. Nós vamos começar nesse momento agora. Eu quero que as suas expectativas estejam lá no alto, porque o conteúdo de hoje essa conversa aqui é milionária. É uma conversa que vale ouro, que vai realmente mudar aí o seu posicionamento, suas opiniões e vai te levar a abrir mais o entendimento. Então, estamos trazendo para você hoje um conteúdo muito rico. Ok, filhão? Então vamos lá. Esse aqui é o Josa de Queiroz. E aí, galera, tudo bom? Brigadão, William. Valeu mesmo pelo convite. Mete as caras, filhão. Tamo junto. Vamos debater, discutir, trocar ideia, experiência. Tô hoje aqui com uma disposição muito grande para aprender muito, hein? Opa, igualmente. Esse é o nosso intuito também. Porque assim, dentro desse cenário de pandemia, né? Nós vamos abordar sim sobre essa pandemia, sobre os novos empreendedores, mas eu queria que você contasse um pouco, porque, filhão, eu trouxe para vocês hoje, ele não é somente um vereador, um presidente da Câmara de Vereador, ele tem uma história, assim, sensacional, muito boa mesmo, assim, que eu, como empreendedor, como um assíduo leitor sobre empreendedorismo, né, pesquisador aí, eu gostei muito e nós vamos fazer um outro conteúdo também além desse. Então, ele vai contar um pouquinho para você sobre a história dele e aí nós vamos entrar mais a fundo aí sobre leis, sobre projetos, sobre o empreendedor em si, tá? Então, pode contar aí pro pessoal um pouquinho da sua história aí. Eu já fiz muita coisa na vida, né? Antes de estar vereador, que eu costumo dizer isso. Eu estou vereador, eu não sou vereador. É um período de transição, eu fui escolhido através de uma quantidade de votos, que foram depositados, votos de confiança em mim, através de uma parcela da população, mas isso daqui é um período transitório, a gente não pode ter isso como uma profissão. Antes de estar vereador, eu fiz muita coisa na vida já. Eu trabalhei durante muitos anos, quase 10 anos, atrás de um balcão numa Casa do Norte, junto com meu pai. Seu pai era empreendedor? Era empreendedor, meu pai começou com empreendedor. Eu trabalhei numa banca de jornal junto com a minha mãe, que também foi empreendedora, em frente do cemitério da Paulicéia. O nosso comércio, a nossa Casa do Norte na Dom João VI, no Jardim Caema, nós inauguramos ela no ano de 1982. Depois disso, eu tive barraca de frutas, que eu trabalhei ali próximo da padaria Imigrantes. Eu tinha 3 barracas, comecei com uma. Cheguei a ter 3 barracas de frutas que trabalhavam 24 horas. Olha. Ao contrário das barracas tradicionais, que tem esse período de 24 horas apenas nos finais do ano, sim, nós decidimos ter uma ideia maluca de trabalhar 24 horas durante todos os dias, né? E rolou legal, bacana. Depois tivemos, infelizmente, alguns problemas durante o caminho. Vendi cesta básica na porta da casa das pessoas durante um período da minha vida. Fui revendedor de produto de tempero. E aí eu descobri que aqui eu vendia pouco porque a concorrência era muita. Então o que eu fiz? Eu joguei tudo dentro de uma Kombi, esses produtos, e fui para Minas Gerais. Para o interior vender, né, meu? Porque a concorrência era menor. Ou seja, William, eu já fiz um pouquinho de tudo na vida. Sim. Então eu tenho plena convicção, cara, conhecimento do
quanto é difícil a vida de alguém que se dispõe a abrir seu próprio negócio. O quanto e quais são os obstáculos de alguém, cara, que acorda de manhã sem saber se no final da tarde você vai ter a grana para poder pagar a mercadoria que já está na sua prateleira, meu. Sim. Sabe? Então, uma conta de água que chega, uma conta de luz. Hoje você tem, evidentemente, que uma série de possibilidades através, inclusive, de consultorias, Sim. de empresas, próprio Sebrae. Sim, tem bastante informação hoje em dia, né? Que é o tal que fala do negócio, como é que é? O coach. Os coaches. Então você tem hoje muita... Mas antigamente você não tinha, cara. Você metia as caras. Aliás, não é que antigamente. Hoje muita gente mete as caras. Muita gente não tem um plano de negócio, não tem uma consultoria e tem que meter as caras. Mete as caras, né, filhão? É isso aí. Boa, legal. Então você tem essa experiência vasta aí, né? Sobre empreendedorismo na sua família já, né? Sobre você também abrir a sua empresa. O legal é que você veio de uma família que era empreendedora, né? Tem pessoas hoje, muitos, né, do nosso canal, que nós conhecemos, eles não vêm com essa cultura. Às vezes a cultura, né, é daquilo, o pai trabalha assim, é o CLT, é no mercado, trabalha assim, eu tenho que seguir essa linha. Nada contra a CLT, como eu já falei, né? Todo mundo faz o que quer da sua vida, porém as pessoas sentiam, né? Hoje, como você falou, tem muita informação, mas antes as pessoas sentiam muita dificuldade de entrar como empreendedor, né? Achava que era algo impossível, até por conta, como você como vereador, até por conta de leis, né? Porque o cara às vezes para abrir num lugar melhor, que ele quer, às vezes quer sair da periferia e abrir num bairro melhor, porque acha que ali vai ter um movimento maior. E até se engana um pouco, viu? Se engana aí bastante, que vocês sabem que empreender na periferia ali, o dinheiro, o capital girando entre si ali, a vantagem é muito vantajoso. Vocês conhecem o canal e vocês têm experiência, né? Nós falamos sobre isso também. Sim. Sobre o pequeno, sobre o grande também, mas falamos da origem. Então, as pessoas têm medo, às vezes tem receio, tem que pagar taxa disso, taxa daquilo. Tem muita coisa, como você mesmo falou, né? Precisa do alvará disso, do alvará daquilo outro. Então o cara fala, não, nunca vou empreender. Assusta, né? Dá aquele medo, né? Você fala, peraí, se pra mim entrar, o tamanho do problema é esse, você imagina pra mim sair, né? Como é que eu saio do negócio desse se não der certo? Vou ficar na clandestinidade, Isso. é melhor, né? Então, entramos num toque aí que a gente vai falar bastante, hein? Então, legal. Então, assim, pro nosso público, filhão, pra você entender o trabalho de um vereador agora, é isso que nós vamos... Né? Nós estamos aqui, você já sabe, que por conta desse cenário de pandemia, por conta da quebra da economia, né? Até esse fechamento que nós tivemos de comércios, né? Todo mundo, assim, ficou muito descapitalizado. E cresceu muito o número de empreendedor. Então, a dona Maria aqui, que trabalhava numa loja, ela resolveu, sabe fazer o quitute dela, fez o quitute na casa dela, já colocou para uma plataforma de entrega, de delivery, ou contratou lá, pegou o filho dela, que também estava desempregado, tinha uma motinho, pegou a moto, foi fazer entrega, o outro começou a vender roupa. Então, nós temos muito na periferia, né? E também pessoas grandes também, né? Famosas. Eu vi alguns famosos que estão empreendendo aí também, como se fosse eu, né? Como se fosse uma pessoa assim que não tem aquele capital de giro grandão para começar. Então você vê aí famosos aí vendendo pastel, vendendo coisa na praia de Copacabana, não é verdade? Então, porque o empreendedorismo é a saída para você se capitalizar, é algo que você se levanta. Então, dentro disso, nós viemos trazer aqui para você informações sobre o que o vereador, né? O que os políticos têm a ver com esse empreendedorismo, né? Foi muito bom pegar você, assim, para entrevistar, porque além de ser o presidente, né, você tem essa vivência do empreendedorismo. Então, a primeira pergunta que a gente faz aí, lança para você é, o que o vereador faz? Explica pra gente o que o vereador faz e dentro desse viés do empreendedorismo, qual é a direção que... Bom, o vereador basicamente é o seguinte, existe muita desvirtuação de qual que é o papel do vereador. Infelizmente, de vários anos para cá, a gente tem percebido cada vez mais uma prática populista do vereador. Ou seja, o vereador tentando substituir de alguma maneira a ausência do poder público, elaborando projetos sociais, desenvolvendo ações junto a determinadas comunidades, principalmente aquelas mais carentes. Só que essa não é a função do vereador. Isso não é o papel de um vereador. Isso não é o papel do vereador, não é.
Isso pode ser uma ação complementar dentro da sua estrutura de trabalho. Sim. Ou seja, dentro da estrutura do mandato do vereador, ele pode estabelecer uma relação com algumas entidades, com algumas ONGs. Ele pode buscar o relacionamento junto a algumas comunidades periféricas que são desassistidas de infraestrutura, da presença do poder público. Sim. É complementar. A principal atividade, a principal função, a principal prerrogativa do vereador é legislar, elaborar projetos de leis, fiscalizar as ações do poder executivo, propor projetos que vão de encontro com a necessidade da população. E aí que é importante. O vereador tem que estar com o ouvido sempre atento. Escutar a população. Escutar, ouvir muito, tem que enxergar. E tem que enxergar não de maneira míope, mas de maneira periférica. Sabe? Tem que procurar estar vivenciando o dia a dia. Eu sou morador de periferia, William. Eu continuo morando na periferia. Eu me criei na periferia desde que eu cheguei do Nordeste, aqui em Diadema. Sim. E até hoje eu moro na periferia. E, inclusive, alguns amigos meus já falaram, não, mas você ganha até um dinheirinho melhor hoje e tal, como vereador, mano. Você precisa continuar morando na quebrada e tal? Eu falo, mano, morar na quebrada é o seguinte, velho. Te remete para duas situações. Primeiro, você nunca vai esquecer quem você é, nem de onde você veio. Sim. Porque você tá vivenciando a Dona Maria, você tá indo no Boteco do João, você vai ali, no Luiz, que tem um mercadinho giga do lado ali da sua casa. Eu, por exemplo, cara, eu só compro e só gasto o meu dinheiro na minha comunidade. Legal. Só compro na minha comunidade. Eu preciso de uma pizza, é a pizzaria da quebrada ali. Eu preciso de um lanche, mano, eu vou lá no meu amigo Jotinha. Ligo, tal. Hoje você tem tudo na periferia. Tudo. Você precisa de uma roupa, eu vou encontrar roupa de qualidade no centro. Mentira, meu. Vai no centrinho comercial ali, você vai ver que tem uma lojinha da hora, uma molecada inteligente, trazendo produto bom. Sim. Aí não, eu vou lá pro Brás. Nada contra o Brás, né, meu? Nada contra a 25. Mas vou dar maior rolê, gastar 50 pau de estacionamento, meu. Comer um lanche de 15, 20 conto. Ou se eu for de ônibus também, eu vou gastar puto de um dinheiro, de um tempo. Você tem tudo ali, cara. Tudo. E hoje, você vai fazer uma confraternização na sua casa, você liga no parceiro da adega, ele já manda para você a bebida no esquema, geladinha. Ou seja, a gente tá falando qual o papel do vereador. O papel do vereador também é viver a sua comunidade. Legal. Ele vivenciar, ele está no dia a dia, porque a partir daí você vai começar a desenvolver propostas de projetos, de leis que vão de encontro com o interesse da comunidade. E não ficar fazendo fumaça, né? Tem muito vereador que só faz fumaça. Esse projeto que não fala nada com nada. Sim. Mano, o que tem a ver com todo carinho? Não quero aqui, pelo amor de Deus, criar qualquer conceito de desconstruir a importância do trabalho de ninguém. Sim. Nem minimizar. Agora, o que eu tenho a ver com o dia do aviador, meu? O que o dia do aviador vai mudar na realidade da minha quebrada? Algumas leis, alguns projetos, ou alguma homenagem que nesse dia aí que não... Para o pessoal da periferia não tem conceito, não tem utilidade, não muda nada. Dia do aviador, legal. O único avião que eu consigo hoje, com o que eu ganho, com o que eu vivo, é o avião de papel. E aí? Então é isso. O que muda isso para mim? Isso para mim não muda nada. Na minha opinião, tá? Evidentemente que tem pessoas que são do legislativo que podem ter uma posição e devem ter uma posição divergente da minha, mas é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu imagino sobre qual é o papel do vereador. E mais do que isso, é o que está escrito. Quais são as prerrogativas do vereador? Então, gente, você quer disputar a eleição? Esse negócio de ficar discutindo aí, disputando distribuição de saquinho de doce, você não vai matar a fome de ninguém. Você tem que cobrar do poder público que ele execute a sua função, que ele dê emprego para as pessoas, que ele crie condição para a periferia ter o tratamento igual às regiões mais centrais têm. Essa tem que ser a luta. Não é você em cima de troca de coisas através de voto, você pegar e ficar vendendo o seu trabalho. Isso não é trabalho, desculpa. Vai fazer outra coisa da vida. Isso, você bateu onde eu falo bastante, né? Porque assim, como falam, né? Voto de cabresto, né? Cara, isso é horrível, porque assim, eu sou do cara que eu falo assim, a pessoa me dá tal coisa.
Te ajudei. Na segunda vez. Ah, tá. Ó, vamos lá. Eu vou te ensinar a ter isso aqui. Ensina a pescar, né? Isso. Eu geralmente faço isso. Pô, tal fulano tá precisando de uma ajuda, vamos lá. Vou ensinar ele a vender tal coisa, fazer tal coisa. Ele vai ter o dinheiro conquistado dele, que é maravilhoso. Você pegar o seu dinheiro assim, você pagar o que você quer com o seu dinheiro sem depender do Estado. O Estado não pode te atrapalhar. Já que não ajuda em algumas coisas, mas não atrapalha. Mas deveria ajudar, não é verdade? É a função do Estado, né? Meu, você falou um negócio muito interessante. Aí eu compro do seu Zé do meu bairro. Aí eu vi um post outro dia no Facebook que tava assim: compre do vendedor local. Aí embaixo tava assim: Coca-Cola, R$30. Pô, tudo bem, a gente entende que tem uns comércios mesmo, realmente é mais caro. Mas sabe por que é mais caro? Porque ele paga mais caro. Não sei vocês, eu tenho comércio, né? Vocês sabem que eu tenho comércio e eu vou, às vezes, em atacadão, buscar preços melhores. E assim, isso é muito ruim, porque entra uma rede grande lá que tem um acesso melhor àqueles produtos, que ganha até aqueles produtos e acaba com o pequeno ali empreendedor que está querendo crescer. É uma história, né, meu? Cara, eu sou de uma época que você tinha um armazém, meu. A sua referência era ir no armazém, era você chegar com a caderneta, meu. Quantas vezes eu não fui com caderneta no armazém? Gente, quando eu paro na avenida hoje, eu sou de um lugar aqui chamado Jardim Caema. Sim. E tem uma avenida que é super desenvolvida. Uhum. Uma das melhores, um dos melhores centros comerciais da região, Avenida Dom João VI. Quantas vezes eu não paro ali, eu lembro, falo, meu, ali era o bazar do seu Pedro Granato. Ali era o açougue do Rose. Ali era o açougue do Neguinho. Puta, lembrei o Neguinho, meu. Ali era o forró da Dona Júlia, sabe? Aí você vai criando aquelas referências. Você olha hoje, você tem uma rede de mercado internacional que expulsou esses caras, que acabou com a história do bairro. Isso eu, inclusive, entendo. Tem a ver com a política de arrecadação, sim. com a política tributária e com o tratamento igualitário, que é o tratamento que o Estado deve ter em relação a como você trata todo mundo na lógica de cidade. Mas a gente deveria começar a pensar um pouco em legislações que protegessem o pequeno comerciante. Sim, com certeza. Porque é desumana a disputa. O cara chega com uma rede aí famosa, ele quebra todo mundo. Os mercadinhos da rua de baixo, da rua de cima, quem tá mais escondidinho ali. Cara, e que aquilo é a sobrevivência. Aquilo é o que faz a diferença. E ainda dá emprego, né? Dá emprego, porque emprega o menino do lado. O primeiro emprego, geralmente, da maioria da molecada da periferia, são nesses comércios. A maioria, viu? Você pode ver, a maioria dos verdade, o Lava Rápido, a farmacinha, o mercadinho. Isso, o mercadinho empacotando ali, isso. Vendendo pão, que hoje você não compra. Antigamente você comprava o pão só na padaria. Sim. Hoje todo mundo, meu, abre uma portinha, coloca uma mesinha, aí vai ali um forninho elétrico, compra o pão e já assa o pão. Isso. E nem por isso as padarias fecharam. Essa que tem que ser a sacada agora. Esses caras de grandes redes de mercado, principalmente supermercado, eles são perversos, porque eles não permitem que tenha disputa. Então o monopólio, é um monopólio, quebra todo mundo. Eu vendo algo com 40%, 30%, o cara, o meu produto ali sai a 5%, o cara coloca 1,20. E aí, como é que você vai disputar? Não tem nem como comprar um produto desse. Você vai comprar dele. Eu compro dele para revender, geralmente é o que acontece. Para ele fechar. Com os pequenos, Daí compro dele. A hora que ele fechar, você mantém aberto horários a mais para poder sobreviver, né? Cara, de manhã e à noite, verdade. E então, falando disso, já que a gente entrou nesse propósito aí, né? Nós temos um roteirinho aqui, mas eu não respeito roteiro, geralmente. Mas é bom assim. A conversa vai naturalmente. E o que você, como presidente da Câmara, como um vereador, como um político, você está no terceiro mandato? Terceiro mandato. Isso. Como um político, o que você acha que deveria ser feito? Qual a sua opinião? O que deveria ser feito? Meu camarada, a pandemia, você já resgatou isso no início. A pandemia, ela trouxe uma nova realidade. Sim. Para toda a sociedade, toda. A sociedade tem que aprender alguma coisa com a pandemia. Não pode ser apenas um processo de vitimização de milhões de pessoas através de uma política negacionista e irresponsável. Não pode ser apenas isso. A gente tem que aprender alguma coisa. A gente tem que sair melhor dessa pandemia do que nós entramos. E um dos setores que eu percebi, cara, que foi uma boia, uma tauba
salvação para milhares de famílias foi empreendedorismo. Pessoas que se aventuraram, e não é porque era uma curiosidade, eu vou ser empreendedor, não, porque só restou aquilo. Só restou aquilo. Só sobrou aquilo, é isso. Vou fazer a coxinha, vou fazer empada, vou começar a colocar, vou começar a vender, vou colocar uma plaquinha na porta aqui da minha casa. Na minha comunidade mesmo eu vi crescer, mas crescer de maneira absurda a quantidade de empreendedores novos. Agora, isso foi de fundamental importância para poder fazer a diferença. Sim, em relação ao cara manter, sem ficar dependendo de ninguém. Não se manteriam. Sabe? Se manter, de poder colocar comida, pagar suas contas. E demonstrou também, primeiro. Segundo, demonstrou que existe uma baita de uma capacidade dentro das regiões periféricas de crescimento. Com certeza. Tem muita grana na periferia. Então a periferia precisa enxergar a periferia e passar a valorizar mais a periferia. Isso. Tem muita grana rodando ali. Se não tivesse essa roda, não teria possibilitado que milhares de famílias não tivessem passado por mais necessidade do que estão passando. Terceiro, precisamos entender nós na política, nós que produzimos leis, o poder executivo, prefeitura, governo do estado, governo federal, que chegou a hora, diante desse aprendizado, da gente enfrentar o processo de desburocratização. Eu não estou falando de MEI, não. Porque o MEI também, legal, bacana, mas não resolveu a vida. Não resolveu a vida do pequeno empreendedor, entendeu? Deu uma controlada. Deu uma controlada, né? Uma sacada legal do governo, entendeu? De tirar um dinheiro que estava solto ali, que estava escapando entre os dedos dele e tal. Mas é o seguinte, nós não estamos falando de controle. Nós estamos falando de estímulo. Estímulo. Que é o que não tem. Que não tem. Desculpa, porque se você vai ver nos Estados Unidos, a criança, quero tal. O cara faz uma venda de garagem enquanto tá sem dinheiro, a criança monta uma barraca de limonada. Tá, eu não tô romantizando a dificuldade. O problema é que as pessoas falam assim, não é, o cara vende uma bala no farol, ele não é empreendedor. Lógico que ele é um empreendedor. Primeiro que ele não tá tomando de ninguém, não tá roubando de ninguém, ele tá tendo atitude, ele é um cara digno. Você que vende a bala no farol, você que começa ali com brigadeiro pra pagar sua faculdade, você é um cara digno e corajoso. O cara que tem atitude. Corajoso, né? Qualquer um que tem coragem. Não é. E assim, dentro disso, Josa, o que eu entendo, né? É que precisaria realmente ter esse apoio, porque gira muito dinheiro dentro da comunidade. Gira muito grande. E você não tem estímulo. Então, as prefeituras, primeiro, tem que começar a entender que existe um novo mercado, que não existe legislação que controla. Sim. E legislação que controla não é a partir apenas do ponto de vista de arrecadação, de ampliação de receita, mas também do ponto de vista de que você precisa criar as condições, oferecer as possibilidades. Então, nós estamos iniciando, inclusive, um processo de diálogo aqui na cidade de Adema, mas evidentemente que a partir de toda boa experiência você tem que ampliar isso para outros municípios, para outras cidades, está levando, que é de você começar a ter uma legislação específica para o empreendedor, que desburocratize, que incentive, que estimule ele, mas principalmente que dê as condições para que ele consiga iniciar o seu empreendimento, consultoria, assessoria. Então, os poderes executivos precisam começar a se modelar melhor diante dessa situação. Eu vou dar um exemplo muito rapidamente de uma lei que eu criei aqui há 6 anos atrás. 6 anos atrás, antes da pandemia. Sim. Eu criei uma lei chamada Afroempreendedorismo. É uma lei voltada para mulheres negras, pobres de periferia, para que através do que elas produzem, principalmente artesanatos, elas pudessem ter espaços promovidos pela prefeitura e poder apresentar. Então a prefeitura vai organizar um evento, elas têm um espaço garantido para que elas possam ir lá e, através da organização delas, cooperativa, enfim, qual o modelo que elas queiram dar, ou que elas garantam a individualidade de cada uma, elas possam ir lá e se utilizar desse espaço. Passou 6 anos, cara. 6 anos sem a prefeitura fazer nada. A lei existia, a lei criava condições. Feiras na cidade, qual o problema de você pegar e ampliar um pedaço da feira? E você ter lá barracas onde elas possam oferecer os seus produtos.
Ou seja, depende exclusivamente de uma lei e do poder público. Criamos a lei, o poder público não se interessou. O atual prefeito entrou agora, uma das primeiras providências, chamou esse grupo para conversar. Por quê? Porque tem um outro programa aí parado, que é o de costureiras. Sim. Então tem dezenas de máquinas de costura que estão abandonadas em vários centros públicos. A prefeitura pegou a lei, pegou esse grupo que existe, e identificou que tem dezenas de costureiras dentro desse grupo e está estimulando, através de recurso, a reforma das máquinas, e elas vão começar a costurar, num primeiro momento, para produzir suas peças, Sim. mas num segundo momento com a possibilidade, inclusive, de poder fornecer para a própria prefeitura. Ou seja, por que a prefeitura vai comprar uniforme escolar? Aí a economia da cidade para o prefeito, e o dinheiro ali, ó, roda ali dentro. O dinheiro da própria prefeitura, que é arrecadada dos próprios contribuintes, dos próprios munícipes, reinvestido na cidade e que fica girando ali. Meu, uma coisa sensacional. Boa. Você entendeu? Então, eu estou muito envolvido com a estruturação dessa proposta, porque o projeto já existia, e estou bastante otimista com a possibilidade da gente ver esse número e se ampliando, se multiplicando, e você voltar, inclusive, a discutir uma questão que é da valorização da costura caseira, não como uma forma de escravidão do século XXI. Porque, meu, o que a gente vê hoje, na minha época eu via as tiazinhas, levavam uma camisa, minha mãe levava pra fazer uma camisa pra gente, apertar uma calça, você não encontra mais Os isso. alfaiates, né? Você não encontra, sabe por quê, William? Porque hoje todo mundo virou escravo das grandes indústrias, os caras terceirizam. Os mão de obra escrava hoje, século XXI. Os caras estão buscando gente na Bolívia, irmão, escravizando, trazendo gente pra poder... Imagina o que eles não fazem com o nosso povo. Você imagina o que eles não fazem com o nosso povo? Então, acho que tem uma série de coisas que o poder público tem condição de fazer, que a prefeitura tem condição, que o legislativo tem. Falta, na minha opinião, tá? E eu falo sempre numa condição da minha opinião, porque eu não quero generalizar, e nós estamos aqui diante, inclusive, de um espaço que tem múltiplas opiniões. Inclusive opiniões divergentes da minha. Sim. Inclusive representantes de setores que divergem de tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Sim. Que representa o interesse do capital, da centralidade do recurso, do monopólio, entendeu? Agora, faz parte da democracia. Sim. Isso é o antagonismo, né? Viver esses mundos diferentes, né? E essas realidades diferentes, né? Assim, é legal. Essa lei que você fez, eu achei muito louca, muito interessante. Mas por que, assim, você acha que faltou o interesse, como você falou, né? Faltou o interesse do poder público. E uma divulgação, uma parceria. Faltou tudo. Faltou tudo. A lei, quando você fala de lei, a lei por si própria ela não resolve absolutamente nada. Não, tem que ter. Se você não tiver divulgação, Sim. Se você não der publicidade, se você não criar as condições, a lei por si própria. O Brasil é um dos países que tem mais. Acho que não existe no mundo um país. Quando eu escuto alguém falando, o problema é de lei, geralmente a gente escuta. Em época de eleição, esses populistas. Porque eu vou lá, você não precisa ir lá fazer nada, meu irmão, de lei. Uma lei boa, outra diferente, outra nova, essa coisa Sim. Né, da escuta. Que tenha alguma lei que tenha nexo, né? Pelo amor de Deus. Porque você tem muito boas leis. Aqui mesmo, na Câmara Municipal de Adema, nós estamos num processo agora no segundo semestre, que nós vamos fazer a compilação de todas as leis. Porque você tem muita lei, na verdade, que ela tem... por uma mesma finalidade, 8, 10 interpretações diferentes. Sim, diferentes. Então você faz uma compilação, junta tudo e dá uma boa ramificada, cria uma musculatura na lei. Você tem excelentes leis. Agora, infelizmente, o legislativo ele é vaidoso por natureza, né? Sim. Aí você fez uma lei instituindo que durante a pesquisa você tenha que usar canecas para tomar água, né? É uma lei. Que lei absurda, é uma lei. Só que aí depois vem eu e falo, não, a lei do William não é boa, eu preciso ter uma lei melhor do que a do William. Eu vou mudar a lei do William. Eu falo, não, tem que ter a obrigatoriedade de usar caneca durante a entrevista, mas um tem que ser caneca branca, o outro tem que ser caneca vermelha. Gente, isso é vaidade. A lei do cara já é boa pra caramba. Isso é o que não tem, é falta do que fazer. Na verdade, tem o que fazer, mas
não procura aquilo que realmente vai ser necessário, né? É uma cópia, você está copiando algo só colocando um negocinho. Isso, como se a lei do cara não fosse boa, como se aquilo não pudesse ajudar, né? Eu não falei à toa não da caneca, tá? Porque tem a ver com a questão ambiental. Sim, já pensou, cada entrevista, copinho de plástico, compra o copo, descarta o copo e tal. Não, questão ambiental, cada um com a sua caneca e tal. Só que o outro cismou de que tem que ser uma caneca branca e a outra vermelha, né, gente? Aí já entra a desnecessidade, né? Algo desnecessário, sem nexo. Verdade. Como existem muitas leis, né, que atrasam mesmo o empreendedor, o micro, até o médio empreendedor. Porque, assim, para mim sair do informal, vamos lá, eu tô no informal, né? Daí, para mim sair desse informal, para o empreendedor sair desse informal, o que ele precisa? Daí, tá, fiz o MEI, tranquilo. MEI, tá, consigo. Aí não, mas eu preciso emitir uma nota maior, né? Porque peguei uma produção maior e tal. Tem o valor, né, do MEI também. Tem o valor do MEI, que é 6 mil, se eu não me engano. Isso. E aí eu preciso emitir uma nota maior. Aí você já precisa pagar um contador. Aí já começa a aumentar. E às vezes você pegou aquele trabalho. E aquele trabalho, a nota é grande, porém o lucro, você tem ali 5%, 10%, você faz uma grande quantidade, mas aí o imposto é gigantesco. É isso. E aí o seu lucro que era de 5 vai para 1,5, 2. Então, eu entendo assim que... Entendo que não entendo muito, né? Mas pelo que a vivência, é difícil esse acesso de crescimento. Falta, na realidade, uma coisa que na área dos tributos, os tributaristas não gostam muito, pelo menos a maioria, que é uma área conservadora por natureza, que é a justiça tributária. Do mesmo jeito que nós temos a justiça social para algumas situações que estão no dia a dia do trabalhador, do ser humano, precisa ter justiça tributária. Eu não consigo conceber a ideia de que o cara, que produz 1 milhão por mês, o tratamento dele tributário é o mesmo do cara que produz 10. Não dá. Não tem como, não dá, mas aí tem a tal do tratamento igualitário, enfim, tem uma série de conceitos e de argumentos que tem a ver com quem é da área tributária. Eu também não sou da área tributária, mas eu questiono muito. O meu tamanho, o tamanho de quem está começando agora, não pode ser o mesmo tamanho de um cara que já está estruturado no mercado. Não é questão de favoritismo, vamos favorecer os menores. Não é questão de favoritismo, é questão de equilíbrio. É questão de equilíbrio. Eu tenho 1 milhão, eu tenho 100. Né? Tratar igual os diferentes não dá, não tem como. Até porque, né, quem gera 1 milhão, o cara já tem mais uma expertise no mercado, ele já tem mais clientes, ele já tem mais fornecedores que se abrem para ele. É como eu falo. Né? Isso. Então, o fornecedor se abre pro o cara tem um prazo de 1 ano para pagar, dependendo da empresa. Agora, o micro não, o micro tem que ser à vista. Para ter um preço bom. E se for com um prazo de 21 dias, pelo menos, o preço aumenta R$5 em cada... é absurdo. Então, até isso, eu acho que a política, assim, precisa, porque nós somos cidadãos e fazemos girar, né? Fazemos girar muito dinheiro. Nossa. A periferia gira muito dinheiro, né? No tanto que o cara paga a conta de luz como? Paga água como? Não é verdade? E, infelizmente, o cara ainda tem que se manter, às vezes, informal, porque o Estado não ajuda, o prefeito não ajuda. É difícil conseguir um alvará. E você sabe que uma coisa que eu não consigo também entender, William? Eu tenho travado muito esse debate dentro da Câmara Municipal. Gente, vamos lá. Não é melhor eu ter uma legislação específica, própria, que trata desse segmento, do pequeno... Depois eu tenho uma legislação do médio e tenho uma legislação do grande. Porque hoje você tem uma clandestinidade generalizada. E outra, as pessoas não sonegam imposto, principalmente o pobre, porque ele quer enriquecer, ele quer dar um chapéu no Estado. Não, coloca uma coisa na sua cabeça. Quem dá chapéu no Estado, quem sonega imposto é o rico. Por quê? Porque é muito dinheiro que está envolvido no processo do cara. A Dona Maria, o seu José, aquele cara pequenininho, ele quer que a prefeitura chegue lá e quando fala documento, ele vai lá, saca do documento dele e fala, tá aqui, ó, tô bonito. Isso. Tô bonito, tô certinho aqui. Agora, como é que você abre um comércio hoje pequeno, uma portinha de garagem,
com a obrigatoriedade de você ter escritura do imóvel, região periférica, a maioria dos imóveis são clandestinos. A BITS, que é a BITS? Quem sabe o que é a BITS, gente? Que você construir aquela casa no mutirão, juntando a rapaziada, fazendo aquela feijoada, um churrasquinho, uma garrafa de pitu e vamos lá, meu. Juntando todo mundo, batendo a laje. Aí você vem falar de AVCB do Corpo de Bombeiro. Esquece. Aí o poder público não arrecada. Sim. Aí o cara fica na clandestinidade e o poder público... Não é melhor você ter uma regrinha específica, desburocratizando, Isso. você criando um alvará específico para ele e cobrando uma taxinha anual de funcionamento dele, que ninguém vai poder... Agora aí você fala, não, o cara tem que ter 2 banheiros, mesmo ele não tem um, como é que ele tem que ter 2? Não tem nem espaço para pôr a mercadoria o dele. acesso para deficiente, não estou dizendo que não tem que ter. Sim, sim. Tem que ter, mas dependendo do ramo de atividade do comércio, você vai fazer essa exigência para um comércio mais bem estruturado. Isso. E não para quem está com a portinha começando. Você está me entendendo? Então, na minha opinião, o poder público peca e abre mão de receita. Abre mão de receita. Abre mão de receita. Que não cria mecanismos próprios para que esse segmento possa se estruturar, possa se organizar e possa se legalizar. Porque é tudo que o cara quer, meu. Sim. CNPJ bonitinho. Aí, que nem você falou, criaram um MEI. Criaram um MEI, o cara de tabela cria um CNPJ. Tá, tudo bem. Só que ele não tem um alvará de funcionamento. E quando a prefeitura bate na porta, não vai pedir o MEI de ninguém. O MEI é uma obrigação que você tem administrativa. Sim. De você desburocratizar o atendimento ou a atividade comercial que você vai ter, mas que você tem que garantir que você tem arrecadação. A prefeitura não bate na porta de ninguém para querer saber se ele está em dia com o MEI dele ou não. Quer saber se você tem alvará de funcionamento ou não. Isso. Na prefeitura o que manda é alvará de funcionamento. Uhum. E aí, muitas vezes, o cara quer até melhorar o comércio dele, quer fazer um financiamentozinho, quer pegar um dinheiro... Não tem como, porque ele não tem garantia, ele não existe. Não existe. Ó, ele é invisível. Invisível. E como, assim, né? Nós falamos sobre meter a cara, começar do zero, mas o nosso intuito, o intuito do empreendedor é viver uma vida boa. Não é verdade? É comprar casa. O cara pode sair da periferia ou ele pode ficar na periferia. Como eu conheço, a escolha é dele. Mas ele quer ter essa opção. Né? E hoje em dia, trabalhando quase que escondido, né? Porque é escondido dos olhos, né? Do governo, do poder público, é escondido. O cara não tem essa condição, né? O cara até vai crescendo, mas chega num patamar que aí todo mundo, como você falou, cai em cima do cara. Cadê, ó? Não tem nota disso. Ó, cadê aquilo? Cadê aquilo? Cadê aquilo? E o cara tá tentando crescer. Só que daí você toma... Ele é tratado como criminoso. Pelo amor de Deus, daí você toma um imposto. Polícia Civil bate na porta dele. Polícia Civil bate na porta do cara. Mas você comprou essa mercadoria onde? Meu irmão, como se o cara tivesse roubado uma carga, meu. Oh, desculpa, eu sei que eu tô entrando num tema aqui que... Não, tudo bem, existe, né? É a realidade. É a realidade. A gente conhece a periferia, a gente sabe como funciona. Aí os caras vão lá, acharcam um pedaço do cara, o outro acharca outro pedaço. Aí passa um fiscal malandro. Não estou aqui generalizando, não. Pelo amor de Deus, não é essa a prática da Polícia Civil. Não entenda isso como uma ataque, denúncia, né? ou um ataque à instituição. Não, mas... Assim como não é um ataque à instituição, fiscalização dos poderes públicos municipais. Sim. Mas você tem, sem generalizar, os bons e os maus. E os maus geralmente se utilizam da falta de estrutura de legalidade para tirar vantagem. Isso. Então, o fiscal acharcador, ele vai lá, quando ele vê que não tem um alvará, é ali que ele vai acharcar o cara. Ao invés de dar uma notificação, uma multa... Não, dá o caminho pro cara tirar o alvará, né? Já fala de dar multa. Aí o cara multa, mano. Mas como multa? Eu tô aqui, não tô ganhando nada. Mas vamos deixar essa multa pra lá e tal, e não sei o quê. Gente, a gente, infelizmente, vive num mundo jeito, que né? A gente não gostaria de estar falando aqui, mas a gente sabe como que funciona, né? Então, se nós caminharmos para um viés que você tem essa facilidade, que o poder público te facilita, né? Você abrir a sua empresa, legalizar com mais facilidade, né? Sem tanta burocracia, sem ficar tempos e tempos esperando e tal, né? É claro, você tem que prestar conta, sim, tranquilo, né? Porque a cidade, o mundo funciona através dos impostos, essa questão de arrecadação, né?
Porém, você não pode oprimir o cara. Oprimir que eu tô falando, não tô falando nada de coitado, tal, vítima da sociedade. Não tô falando disso. Tô falando de opressão, não assim. É vitimização. Não é vitimização. É você falar assim pro cara, você vai ter que pagar aí tantos por cento quanto, ou 20%. E o cara ganha 5%. Então, você vai tirar ainda 20 desses 5 que ele ganha? Não fecha, né? Não tem, a conta não fecha. Então, o que eu entendo é isso. O que eu entendo, o que eu estou fazendo aqui hoje, de entrevista, pegando o seu domingo, pegando o meu domingo, né, aqui para essa entrevista, é para isso, porque as pessoas querem crescer, as pessoas querem sim sair da periferia e ir morar num bairro bom, com mais segurança, né? Como tem bairros bons também na periferia, como tem gente boa e gente má em todo lugar. Porém, ele quer falar, hoje eu tô rico. O meu negócio deu emprego para muita gente e me deu uma condição boa de estar andando aí de BMW, de Jetta, do carro que quiser. Como se o cara quiser andar de Uber, que é mais econômico, né? Então ele ande de Uber, mas ele quer ter essa liberdade financeira e a liberdade geográfica, que às vezes a gente não tem por ter essa burocratização. O cara, não, eu preciso ficar lá no meu mercadinho, eu preciso ficar lá na minha lojinha, porque se vem um fiscal e tal, meu funcionário, o cara não tem liberdade geográfica. O cara não consegue sair. O cara não consegue, vou ficar uma semana na praia, porque o dono do mercado grande aí, francês aí, o cara não tá em todas as lojas. Ao contrário, ele trabalha dos Estados Unidos, ele trabalha dali, ele trabalha daqui, ele trabalha de onde ele quiser. Por quê? Porque ele tem todo um sistema que ajuda ele dentro disso. Sim. Né? Sim. Agora, o pequeno, até para o cara conseguir um sistema de um mercadinho, de uma lojinha, já é complicado, já é mais caro. O sistema tem que estar batendo... É claro, nota fiscal, direito de todo mundo, né? Mas é algo muito burocrático, que tira muito do pequeno ganho do cara, né? Do pequeno ali lucro que ele tem. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando, talvez, da principal atividade que vai fazer com que a retomada da economia ocorra de maneira mais rápida, mais racional, igualitária e democrática, principalmente para aquele que não está no topo da pirâmide. Isso. Estamos falando do cara que está no topo da pirâmide, gente. Estamos falando do cara que está lá, na base da pirâmide, meu irmão. Pelo amor de Deus. Verdade, tá segurando. Tá segurando ela, velho. Segura. Não é isso? Segura as pontas. Algo interessante, Josa. Quando eu tinha uns 14 anos, né? Há uns 5 anos atrás, tô brincando. Alguns anos atrás, hein? Alguns anos atrás, né? Eu trabalhava de camelô, né? Eu trabalhava pra alguns camelôs. Ali na rua Voluntários da Pátria, sabe? Sei, Voluntários. Tinha muito camelô. Então. Isso já era terceirização do serviço terceirizado. Do serviço terceirizado. Imagina como é que é me registrar um cara? Não tem, cara. Ué. E aí, o legal é que a Voluntários da Pátria era uma rua tão movimentada, mas tão movimentada, né, que vendia o informal, o formal, as lojas vendiam, a galeria vendia, a igreja que tinha lá estacionamento, vivia cheio de estacionamento, né, os pontos de ônibus, então tudo movimentava, tudo ganhava, os bares da esquina, as padarias, e aí teve um tempo que começaram a legalizar, né, tranquilo, aí ficou só as barracas legalizadas, continuamos trabalhando lá, né? E nisso, a minha mãe trabalhava numa loja, o aluguel dessa loja era 42 a 46 mil, né? Voluntários, né? Loja gigante. Pesado, né? Minha mãe trabalhou lá 16 anos e quando os camelôs foram tirados da Voluntários da Pátria, acabou o movimento. A loja fechou, várias lojas fecharam, parou o movimento do jeito que era. Você entendeu? Era como se fosse uma 25 ali, porque tava mais perto que a 25. Sim, todo mundo descia ali. Sim. Então eu já falei com o pessoal, o cara falando inglês comigo, e eu lá me matando pra tentar entender o que ele queria da barraca, o que ele queria. E vendia. Vende, mano. Quem mete as caras faz tudo, universal, não tem como. Venda é tranquilo. Né, você mostrou o produto, ele mostrou o valor. Já era, tá ali, ó. Acabou. E isso, cara, eu achei assim, sabe, prejudicou os locais, o comércio local ali, porque tinha alguns lojistas que, não quero camelô aqui na frente, não quero, mas o cara tava legalizado ali, podia ficar lá, né? Então, muitos gostavam, porque a barraca do cara tava cheia, automaticamente ele olhava pro lado, nossa, loja de vestido, preciso de uma festa, tá, o capital girava, e aí tiraram
tiraram esses camelôs, né? Falando desses. Tiraram esses que até eram legalizados, né? E giravam um capital bom tanto para as pessoas. Que detalhe, o camelô ganhava ali e levava para dentro da periferia. Ele levava para dentro da periferia, que é onde ele comprou o terreno dele, onde ele construiu a casa dele, ele comprou o material ali do lado, não é verdade? E entrava também para as lojas, e hoje muitas lojas ali quebraram o shopping, tinha um shopping ali, um shoppingzinho pequeno em Santana, que era tinha até cinema dentro dele. Cara, aquele shopping ali é um fiasco agora, eu nem sei, mas tem shopping ali. Branco, né, meu? Acabou. Agora só os grandes, né? Então, tipo, era algo que tinha muito movimento para as pessoas, pro público também, né? Eu tinha o que achar. E assim, você como vereador, né? Sobre essa questão da informalidade de camelô e tal, assim, desses outros empreendedores. Não o cara que loca um espaço e tal, né? Sim. Qual o impacto positivo e negativo de existir eles informais, de ter eles formalmente? Isso é uma crise, cara. É uma crise. O poder público... o legislador, o executivo, que é quem faz a fiscalização, tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com essa temática. Sim. Porque existe um conflito de interesses. E a prefeitura, o legislador, ele tem que buscar sempre equilíbrio em relação às suas ações, né? E é o seguinte, inclusive, aqui o nosso mandato também, a gente tem uma luta muito bem organizada em defesa de um grupo de artesãos da cidade. Sim. Que hoje eles estão aqui numa rua no centro de Diadema e que tem uma pressão enorme, cara, do comércio no entorno para tirar eles da onde eles estão. Agora, é uns caras que eles não estão lá, meu, são 20 e poucos artesãos, porque eles ocuparam, cada um colocou sua barraquinha lá. Eles estão lá porque foi criada uma lei municipal. Existe uma lei que criou a Feira de Artesanato e essa lei regulamentou a atividade deles. Só que aí a própria prefeitura começou a deixar de criar opções e alternativa para eles poderem montar suas barracas e começou a jogar eles de um lado para o outro. Aí eu acabei mexendo na lei, existia a lei, fui lá, mexi, disse o seguinte, ó, para tirar vocês de onde vocês estão hoje, precisa ter uma consulta. Precisa ter uma consulta para vocês. Porque, meu, como é que pode cada prefeito que entra, cada secretário, cada diretor, decidir para onde vocês têm que ir, como se fosse uma decisão que coubesse a ele, sem consultar vocês, sem ouvir vocês? Bom, bacana, legal, garantimos do ponto de vista da legalidade, só que cria um conflito, porque a pandemia também acabou mostrando um lado mais perverso, né? Porque nós falamos de empreendedor agora, não que o camelô não seja um empreendedor, ele também é. Mas você também falou da terceirização que você sofria. Sim. Então a gente percebe que tem vários camelôs que ocupam de maneira irregular a frente do comércio de um cara que paga imposto. E aí o cara também está no direito dele de cobrar, mano. Sim. O cara não está errado. A gente também precisa ter equilíbrio. Não pode existir muito romantismo também em algumas discussões, que a gente corre o risco de ser parcial demais. E todas as vezes que a gente é parcial demais, a gente começa a cometer alguns atos de irracionalidade. Sim. Né? No sentido de decisões que possa comprometer o outro ator. Uhum. Então, você tem uma ocupação hoje, a pandemia trouxe isso, milhões de postos de desemprego, infelizmente foram perdidos, trabalhadores tiveram que vir para a clandestinidade, e muitos desses através de serviço terceirizado por quem já está na clandestinidade. Sim. E ocupando faixas de áreas legalizadas. Isso é um conflito, meu. Sim. Isso é um conflito. Não adianta vir aqui com a receita pronta, porque não existe receita pronta. A gente vê isso permanentemente em todos os locais, todos os centros do bairro, inclusive em alguns casos levando até a vias de fato, que tem que ser evitado, não vai se resolver as coisas desse jeito, mas é um conflito de interesse. De alguém que precisa de vender aquilo, seja diretamente, seja terceirizado, para pagar suas contas, e a única maneira que ele encontrou de sobrevivência, e alguém que paga os seus impostos por estar legalizado, na contramão do que a gente acabou de falar aqui agora. Sim. Né? Para o cara que está começando agora devia ter uma regra, mas para o cara que está estruturado, ele tem
uma carga altíssima de imposto, ele gera também emprego, enfim. Esse que está estruturado, ele veio de pequeno também, foi difícil para ele crescer. Por isso que eu entendo que essa lei tem que ser para o cara que tá pequeno começando e algumas coisas serem acertadas no que já existe. O que eu acho que seria? Pro que é grande. O que eu acho que seria, William? E falando um pouco com vocês aí que estão acompanhando esse nosso bate-papo, mas que provavelmente também não estão apenas querendo ouvir o tema a partir da abordagem mais simplificada. Sim. O que fazer com isso? Eu sou muito defensor da criação de bolsões, de maneira organizada, cadastramento para, inclusive, desestimular que a terceirização do que já é precário seja feita, Sim. a exploração seja diminuída. Aham. Então eu sou muito favorável Sim. de você ter nos centros de bairro das cidades, nos centros de bairro de áreas comerciais, entendeu? Os bolsões. E esses bolsões você possibilite, inclusive que você organize, que eu tenho várias atividades de vendas de produtos que um não consiga concorrer tanto com o outro. E o que mata é isso, né? Mata é isso. Então, no final, você tem uma coisa desumana. Eu conheço cara aqui no centro, velho, que trabalha para poder pagar uma marmita, irmão. Sabe o que é isso? O cara trampar o dia inteiro, 8, 10 horas, para pagar a marmita e a condução dele. O almoço, vendeu o almoço para comprar janta. Que isso, gente? E aí, assim, esperando que no outro dia melhore. Só que quando ele chega em casa, tá lá, meus passarinhozinhos dele, tudo de boquinha aberta, As contas em cima da mesa, entendeu, Verdade. Então não é simples. Não, é um tema que é complexo, Sim. Mas eu acho que tem que ser enfrentado com alternativas. E eu não tô falando de construção de shopping popular, não. Aham. Não tô falando disso, não. Sim. Tô falando da criação de bolsões de maneira organizada, sabe? Então aqui que vocês vão comercializar, tem fiscalização e tal. Tem um outro produto, tem um outro problema, que são os produtos piratas clandestinos. Sim. Que aí o poder público também, aí eu tô falando de lei, tá, gente? Aí não tem como... Eu tô falando de lei, tá bom? Então vamos lá. Eu sou um legislador, falamos da importância do vereador, também eu não posso vir aqui ficar vendendo fumaça pra ninguém. Tem um problema que é o seguinte, muitos desses camelôs vendem produtos que são produtos falsificados. Tem um problema de legislação isso. Sim. Que não é, evidentemente, que eu que vou combater, mas tem os meios, polícia, para isso, fiscalização. Sim, porque também o poder público não pode legalizar a comercialização de algo que é irregular. Não, e falando como empreendedor é ruim, porque eu crio uma marca. Eu criei a minha marca, eu tenho a minha marca lá. Aí a marca começa a vender, o cara começa a replicar, porque é fácil fazer em casa. O cara replica, contrata uma estamparia grande, replica a minha marca, e eu, que sou o dono da marca, que suei, que sonhei, que projetei, a marca acabou, porque o cara consegue vender mais barato que eu, não sei como. Né? O cara consegue vender mais barato que o dono da marca, que tem todo o recurso, às vezes, né? E que tem toda a propriedade para falar sobre a marca. E nisso o cara acaba falindo também. Isso eu concordo com você. É assim, tudo que a gente apoia no Mete as Cara Filhão é isso. Mete as caras, sim. Mete as caras, mas sem prejudicar o outro, né? Porque a gente já fala sobre esse crescimento, sobre essa ajuda, sobre você poder fazer a pessoa crescer por si só, né? Mas você prejudicar o cara só porque o cara é grande, você não vai querer ser grande um dia com a sua pequena marca? Tem mercado por trás disso. Tem, infelizmente então, tem. Não é essa a temática da discussão aqui, sim. mas a gente não pode deixar de apontar essas situações. Senão é isso, fica na discussão romântica. Tem um mercado por trás disso, infelizmente, que envolve gente muito poderosa. Isso. O problema tá aí também, né? Porque assim, que nem você falou, vamos criar bolsões. Aí eu tenho 1 milhão, eu sou um cara rico, eu tenho muito dinheiro. Eu falo, bolsão, vou pegar fulano, me cadastrar eles, né? Só que tudo é meu, você ganha 10%, eu te pago um salário. Sim. Você é o gerente da minha barraca. É isso. Por isso que o poder público tem que ter regra. Isso, então, porque daí você... Tem que estar presente. Muitas vezes o problema dessas alternativas é que você cria elas e depois você deixa elas, você não fiscaliza, você não acompanha, você não monitora. Uma outra questão que eu particularmente apoio muito, economia solidária. Economia solidária. Política de economia solidária. Política articulada,
de criação de cooperativas, entendeu? Sim. De estruturas de ONGs, de OCIPs, de maneira que você não trabalhe o individualismo, Sim. e sim o coletivo. Nós temos aqui no nosso município, e é uma ideia que a gente pode inclusive levar para outras cidades, para outros locais, a Casa da Economia Solidária, que tem mecanismo de assessoria, de consultoria, para poder estimular. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui empreendimentos, que é o que nós chamamos dentro da economia solidária. Uhum. O empreendimento do churrasquinho. Eu falo, mas como assim? É um empreendimento, é um empreendedor. Sim. Então você tem a Casa da Economia Solidária que articula todos os churrasquinhos para ter um padrão de qualidade, de como mostrar o seu serviço, inclusive de investimento de quem trabalha. Então tem uma regra para você estar dentro e ter uma autorização para vender o seu churrasquinho. Mesmo na porta da sua casa, você tem que seguir uma regra da economia, tem que participar de uma reunião mensal. Agora não mais por causa da pandemia, mas você tem que participar, tem que prestar conta, sabe? Então é uma coisa, os caras acompanham o desenvolvimento do seu trabalho. Tapioca, açaí. Então, assim, tem muita coisa interessante, entendeu? Sim. Que eu acho que a gente poderia estar ampliando e levando como políticas exitosas que dão certo e que podem ser replicadas numa escala maior. Concordo. Não, bem legal. Se a gente falar de empreendedorismo, Vai embora, claro. né, mano? Nossa, Vai embora, fome. vai E embora. assim, o que a gente quer, como o Josa falou, nós não queremos romantizar nem centralizar nada. Por exemplo, não, tem que liberar todos os camelôs. A gente entende. Porque você depois, né, quando você quiser ter a sua loja, você também vai pagar o imposto. Né? O que eu vim brigar, que vim aqui atrás conversar com o Josa aqui, foi para entender um pouco mesmo sobre essa questão de o grande paga aquele imposto. Você falou logo, sensacional. O grande paga 10, mas o pequeno também paga 10. É isso. Então, acho que, assim, para não prejudicar tanto o grande quanto o pequeno, né? Sabemos que vem essa questão da igualdade, política igualitária, mas fazer coisas dentro daquele raio. Pô, o meu raio é o quê? 5 metros. O raio do cara ali é 1 quilômetro. Então, vamos tentar, como ele ganha um pouquinho mais aqui, vamos tentar... Essa taxa cabe para esse, mas não cabe dentro desse. Sim, né? sim. Assim, eu não sou do meio político, né? Eu sou empreendedor e eu vim aqui também para entender mais sobre isso, porque eu sei que todo empreendedor, todo mundo que começa não quer continuar no quartinho de casa. Lógico. Não quer continuar na cozinha da mãe dele lá no fundo. O cara quer expandir, o cara quer crescer. Né? Então, eu sei que tem um monte de lei por trás, um monte de coisas por trás da outra que não é fácil de mexer. Mas eu entendo que se os políticos, Josa, os nossos representantes, né, o poder público, se ele se interessasse mais por essa questão, eu até brinquei com você, o Ministério do Empreendedorismo, né? Do empreendedor. É verdade. Né? Se quiser me contratar para o Ministério do Empreendedor, eu estou aqui, ok? Não sou político, não estou me candidatando, tudo bem? E mas... não vou prometer, senão vão me chamar de político. Tá vendo? Senão você vai se chamar de político. Deixando a deixa aqui, brincadeira. Gente, mas se você for entender, né? Se o poder público olhasse mais para a periferia como esse construtor de capital, total. Sim, total. sim. Total. Sim. E não barrasse tanto, como você falou, eu acho que, poxa, nós teremos um giro, a economia, a melhoria. Eu prometo melhorar as moradias. Pô, mas dá condição pro cara melhorar a moradia dele. Pra ele ter condição de pagar uma mão de obra, você entendeu? Pra ele ter a condição de comprar um material num preço justo. No depósito da quebrada. No depósito da quebrada. E melhorar Contratar o pedreiro da quebrada. Porque se você melhora pro depósito da quebrada, melhora pro cara da quebrada arrumar a casa dele. Isso. Você entendeu? Se você melhora pro cara lá, que é o cara da quebrada pode ter até um depósito legal, grande, que foi construindo, ficou grande. Sim. Porém, para ele comprar fora também às vezes é difícil para ele. Então, eu já tive pessoas assim me ligando. William, eu falei, poxa, aumentou o preço? Porque só tô te repassando. Então, pô, o cara lá é prejudicado, repassa para mim, me prejudica, eu repasso pro cidadão ali, e aí entra aquela brincadeira do meme que eu falei, a Coca-Cola na minha mão é 20 reais, você entendeu? Por quê? Porque já vem aquele avalanche me repassando e repassando e repassando. Quando chega em mim, pra mim ganhar R$1, eu tenho que ganhar R$1 em cima de você. E aí você bebe só Coca-Cola de 20 reais. É isso. Você entendeu? É isso. Então por que lá fora a Coca-Cola é R$1?
Por que aqui dentro a Coca-Cola é 10? Né? Coca-Cola, nos patrocina. Por que, né, por que essa diferença? Eu não entendo de tributos, né? Eu tô aqui vindo para você como leigo nessa questão, tô aprendendo bastante sobre o que você está falando, né? Inclusive, nós como canal também, o dia que lançar aí esse projeto que você falou aí das artesãos, da parte afro, pode chamar a gente que a gente vai fazer a cobertura desse evento aí, porque a gente quer progresso, nós queremos progresso pro país, queremos progresso pro bairro, queremos progresso como empreendedores, né? Então, isso precisa ser liberado pra gente, a gente precisa entender mais esse mundo aí, né, do empreendedorismo. E uma última pergunta aqui, vou fazer para você. Essa questão do alvará, né? Alvará de funcionamento. Alvará de funcionamento. Isso, alvará de funcionamento. Vamos lá. Na questão de, por exemplo, eu sei que tem os segmentos, dentro desses segmentos tem, por exemplo, padaria, então você tem que ter vigilância sanitária, tudo isso que vai beneficiar a gente que está comprando, não é verdade? Mas por exemplo, você tem uma barraca de pastel. Eu tenho amigos que têm e falaram que foi muito difícil para conseguir o alvará. Inclusive, alguns disseram que rolou até assim. Mas se você chamaram para conversar de canto e que se rolasse um pastelzinho de graça, né? Falamos do pastel especial, que é mais barato, né? Especial, pastel, né? super especial, dava para ter um adianto, né? E a pessoa assim se indignou e tá trabalhando informalmente. Né? Porque ele queria ter o documento dele ali, porque ele queria colocar um trailer, né? E o que dificulta tanto assim? Será que a quantidade não pode soltar muito alvará? Porque é algo que tem até a ver, né? Sim. Não, mas não deveria, porque à medida que você não regulamenta a atividade, ela vai se organizando na clandestinidade. Sim. Então, é uma falsa ideia de você falar, olha, o meu limite é 1.000 alvarás. Ué, seu limite é 1.000, mas você tem 10.000 trabalhando, 9.000 irregulares e 1.000 regulares. 1.000 regulares. Então, e você sabe que tem 9.000 trabalhando irregulares. Você está vendo, você está acompanhando, você está passando. É visível aos seus olhos, não é nada escondido. Na minha opinião, conhecendo um pouco o poder público, eu acho que o poder público é o seguinte, ele é montado através de uma estrutura que se chama concurso público. Então, todas as repartições públicas, elas fundamentalmente, e na sua grande maioria, são constituídas por funcionários que passaram em concurso público. Sim. As estruturas das prefeituras, na sua grande maioria, são estruturas arcaicas, que não seguiram e não acompanharam o desenvolvimento, não apenas do ponto de vista da liberação de alvarás, mas do acompanhamento de vários outros serviços. Então, hoje não existe uma modernização do serviço público. Além de não existir uma modernização do serviço público, você tem, por conta da falta de recurso ou por conta da falta de capacidade de gerenciamento, de gestão, que é um grande empreendimento, você administrar uma cidade. Eu diria que o maior de todos os empreendimentos é você ser um gestor do município. Na minha opinião, falta muita modernização desses setores, por falta de gestão. Então são setores que ainda você dá entrada no protocolo. Meu Deus. O protocolo vai demorar 60 dias para ser analisado. Aí aquele cara que analisou, calhou que ele está de licença, aí vai ficar em cima da mesa dele. Aí quando ele voltou, se é uma licença rápida, beleza. Sim. Se é uma licença... Tinha um personagem que ele passava no programa de televisão humorística, ele tinha um carimbo e um carimbão. Ah, sim, um carimbaço. Carimbaço. Carimbinho e carimbaço. Sabe, gente, é mais ou menos aquilo. Eu não estou, pelo amor de Deus, não estou aqui fazendo a leitura do carimbaço. Sim, sim. Mas é do processo. Então, são processos que eles funcionam hoje como se fosse há 30 anos atrás. Não houve uma atualização. E com isso você tem uma demora excessiva e, na realidade, falta estímulo também para o funcionário. Eu não estou aqui acreditando a culpa no funcionário, não, viu?
Eu acho que falta muito estímulo para o funcionário público, falta muitas condições de trabalho para o funcionário público, falta muita condição de estrutura em volta do trabalho dele para poder agilizar, para poder viabilizar com muito mais rapidez. Você falou vigilância sanitária. Meu, tem serviço da vigilância sanitária que o cara às vezes demora um ano e meio, meu. Com a porta aberta, com estrutura montada, com investimento feito. E ele precisa apenas da liberação. E que muitas vezes é uma ida lá, porque ele já produziu, ele já realizou as obras, já fez o comércio de acordo com a especificação que ele sabe que ele vai ter que passar no momento que for feita aquela visita daquela equipe técnica. Então, ele já produziu o espaço dele. Só que é o seguinte, ó, eu conheço o caso assim, viu? Quem regulamenta a vigilância sanitária? Anvisa. Para algumas atividades, tá? Sim. O cara deu uma entrada há um ano atrás, num pedido de liberação de funcionamento de um determinado ramo de atividade. Demorou 1 ano e 2 meses. E ele fechado. Fechado. Tá lá. Produzindo clandestinamente. Sim, sim. Vendendo e tal, mas sem o selo, sem. Mas assim, fazendo um atendimento de maneira irregular. 1 ano e 2 meses. Fez todas as adequações, todas as mudanças de acordo com a lei. Quando os caras foram visitar ele, William, a lei tinha mudado no meio do caminho. O que é que o cara... Demorou tanto que mudaram a lei. Que aquela parede já não era mais daquele jeito, era do outro jeito. Aí foram lá e falaram pro cara, ele falou, mas eu não tenho culpa. Eu fiz isso dentro do prazo estabelecido. Então, existe muita, na minha opinião, existe um excesso de burocracia e de morosidade que não contribui, que não ajuda. À medida que o poder público for mais ágil, mais rápido, estiver mais modernizado, a gente vai ter menos burocratização e a gente vai conseguir combater os corruptos com mais firmeza, porque é disso que se trata. Transparência, modernização, agilidade, condições de trabalho, é combate à corrupção. Boa. E é a verdade, se não tivesse combate, não adianta, adianta você trabalhar assim, trabalhe, mete as caras, filhão, porém você desanima, né? Você desanima, você desanima. E se esse cara que não tivesse na clandestinidade, não recomendo ninguém, porém é a realidade de todo mundo, de muitos, então... Para pagar as contas, não precisa, meu irmão, e aí? Ele investiu, né? Porém, se ele não faz isso, o que ele ia fazer? Capital parado... Fechava as portas. Fechava as portas, ia perder todo o investimento que teve. Então muitas vezes se comprometendo até com financiamento. Pelo amor de Deus. E aí o cara fica com o nome no banco, não consegue comprar acabou a vida do fazer um telefone, fazer uma linha telefônica, não consegue ter nada. A vida do cara acaba. Então, é uma questão muito importante. Então, esse vídeo aqui, ele está sendo para abrir os olhos, para cobrar também, para perguntar, para entender, né? Mas é um vídeo que deveria ser um documentário, né? Eu não acho que teria que ser um vídeo pequeno assim, porque ainda existe muita coisa para ser acertada, não é verdade? Pelo que eu estou entendendo aí. Precisa. E a gente precisa enfrentar os problemas. Eu não sou daquele que eu coloco para baixo do tapete as coisas, não. Acho que o fato de você dar cara para bater, assim como vocês estão aí com mete as caras, filhão, quem é pessoa pública tem que estar dando a cara para bater. Então, assim, eu escuto muitas vezes algumas entrevistas, eu falo, mas que mundo que esse cara vive, meu? Gente, esse não é o mundo real. O mundo real, a banda toca de outro jeito, as coisas acontecem de outra forma, a roda gira de outra forma. Então, não dá para ficar colocando a sujeira para baixo do tapete. Só tem um jeito da gente melhorar a gente, é mudando, é enfrentando os problemas, mas é a gente tendo coragem de falar, tá errado aqui. Isso. Porque essa história de que sempre foi, mas em algum momento tem que mudar. Isso. Precisa mudar. E precisa mudar começando comigo, né? Eu como cidadão, eu como pequeno, eu preciso não me vender a corrupção, né? Por exemplo, a gente vê aí por que existe grande roubo. Porque tem gente que compra coisa roubada. Lógico. Não é verdade? Então, se você tem o seu comércio, primeiro tenha princípios, né? Creia que, como eu falo sempre para vocês, que a Bíblia diz que aquele tem atitude prospera, né? Então, você não pode prejudicar. O celular tá com sangue aqui, eu vou comprar. Pelo amor de Deus, gente. Né? Vamos meter as caras, porém não queira fazer... mas todo mundo faz. Não seja todo mundo, seja a diferença. Né? Um filhão que é filhão de verdade, ele vai pra cima sem
querer prejudicar outras pessoas, né? Sem querer a lei da facilidade, porque você não vai poder cobrar. Já que estamos falando de política, né? Você não vai poder cobrar algo se você também tiver errado. Que moral você vai ter? Vamos viver nessa política de hipocrisia, né? Eu cobro aqui, mas eu não faço nada. Eu cobro aqui, mas eu não dou suporte, ou na hora que é pra mim pegar o troco a mais. Estamos falando de coisa boba, que parece ser boba, mas é realidade. Você pega o troco a mais mesmo em bolsa. O cara deu uma nota maior, pensou que deu uma menor. Não. Vamos pra cima de verdade, querendo ser gente. Ah, uma andorinha só não fazerão, mas motiva as outras a fazer. Ok? Então, vamos ser filhão mesmo, que ouve a voz do Pai, tanto o Pai Celeste quanto os conselhos, né, na terra. E vamos pra cima, filhão, né? E pra gente encerrar aqui, só vou fazer uma pergunta pro Josa aqui. Você falou sobre um projeto de lei que você lançou e o Poder Público não deu muito... Né? Não é que não deu, né? Tinha lá... Entendeu que não era importante. Que não era primordial ali naquele momento, porém, o que supriu hoje a pandemia foi isso. Né? A questão do empreendedorismo, né? Senão muitas pessoas teriam falido ou morrido. Vos digo um aqui, ó. E vários amigos que eu tenho também que foi isso que salvou algum setor toda a casa deles, né? Foi por conta disso, né? Assim, você como vereador, né? Você fez essa lei não teve muita vigência e não olharam, né, sobre a lei. Essa lei ela é válida? Não, está válida. Hoje está válida. O atual prefeito está implementando ela. Colocou em prática. Porque a lei ela não deixa de existir. Sim. Ela só não é colocada em prática, né? Colocada em prática. O atual prefeito absolveu, se apropriou. Legal. E a coisa está andando. Sim, até convido vocês para conhecer depois o projeto quando for. Vou fazer um convite para vocês. Pode convidar que a gente vai. Vocês virem conhecer as meninas, meu. Isso. Show de bola. A gente grava aqui o lançamento, faz o lançamento aí. Legal. Vai ser bacana. Top. E sobre isso, você tem algum projeto... Quanto tempo ainda tem seu mandato? Eu estou no terceiro mandato, né? No terceiro mandato agora vamos estar entrando no primeiro ano do terceiro mandato nosso. Primeiro ano ainda. O primeiro tem mais 3 anos pela frente aí. E você pretende, hoje você é vereador, presidente da Câmara, você pretende ir para algum outro cargo? William, você está com pretensão de concorrer? Ambição, cara, ambição é uma coisa que eu avalio e julgo como importantíssimo na vida de alguém que quer meter as caras e que quer fazer diferente. Assim como você que está do outro lado, que quer melhorar o seu comércio, que quer melhorar o empreendimento seu, que quer passar numa condição... Eu também, eu estou vereador hoje, eu tenho pretensão sim de o ano que vem colocar o meu nome para poder ser avaliado numa possibilidade de disputar uma eleição em uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, até porque eu acho que a gente tem acúmulo suficiente, tem boas propostas, tem boas ideias, temos excelentes parceiros e pessoas que apoiam essa nossa construção de projeto que é coletivo, não é individual. Então eu vou sim. Temos algumas ideias que a gente gostaria muito de poder ver elas serem discutidas, debatidas num âmbito maior. Você falou da pandemia, nós temos um projeto aqui no nosso município sensacional, que é o projeto Remando com a Maré. Porque contra a maré a gente todo dia rema. Todo dia a gente rema. Todo dia, né, rapaziada? Todo dia a gente rema. Então é com a maré. Um projeto que atendia antes da pandemia, sem dinheiro do poder público, aproximadamente 400 crianças e adolescentes com aulinha de inglês, porque pobre de periferia tem direito dos seus filhos estudar inglês sim, com aula de jiu-jitsu, que não é, né, esporte da classe média, não. Filho de pobre de periferia, de comunidade também tem que ter sua aulinha de jiu-jitsu, futebol de salão, reforço escolar. E veio a pandemia, a gente se viu. E aí, vou fazer o que da vida, né, mano? Aí começamos a organizar alguns eventos, atividades para ajudar aquelas pessoas em condição de maior vulnerabilidade social, sem ficar tirando fotinho, postando em rede social, que eu acho isso totalmente desnecessário. Quem faz o bem não pode de forma nenhuma querer fazer disso uma forma de tirar vantagem nem de proveito. Divulgar o projeto é uma coisa, né? Aí, expor divulgar as pessoas o projeto é outra, né? agora... Expor as pessoas é outra. E aí nós começamos a perceber uma coisa que eu acho que vai de encontro com tudo que nós falamos aqui. Nós começamos a ver a rapaziada abrir muita coisa nova e muita gente com dificuldade de manter o que tinha. Aí juntamos um dia, todo mundo falou, o que nós vamos fazer? Precisamos fazer alguma coisa por essa comunidade, pelos nossos amigos. Sim. Vamos fazer um projeto.
de fomento. Projeto de fomento, surgiu a ideia. Vamos fazer um projeto de fomento ao consumo local. Então vamos espalhar, vamos pegar carro de som, vamos colocar na rua, vamos pegar as páginas do nosso projeto, pegar as marcas e começar a mandar para os grupos. Vamos, inclusive, usar engajamento, né, das redes sociais para os moradores aqui começar a se conscientizar da importância e da necessidade dele consumir no comércio do bairro dele. Porque isso vai ajudar e vai contribuir muito para a retomada do comércio, retomada do fomento de alguns que já tinham as suas portas abertas e tiveram muita dificuldade durante a pandemia, e também vai estimular que outros que estavam começando ali possam se manter. Então criamos o programa e o projeto, que é um projeto de fomento à economia, desenvolvimento e à compra no comércio local. Então, assim, surgiram várias ideias, a gente conseguiu ajudar muito, cadastramos, se eu não estou enganado, mais de 150 atividades, o número pode ser muito próximo disso, ou um pouquinho menor, mas muito próximo, de 150 atividades comercial, apenas em um bairro, que é o Jardim Caema, um bairro da região aqui de Diadema, e depois começamos a ampliar para outro pedaço do Jardim Campanário, que é um bairro próximo, também nessa mesma lógica. Então a gente continua com esse projeto, estamos tentando reestruturar ele a partir dessa melhoria que teve, né? A gente tem acompanhado, mas a gente continua muito imbuído no sentimento de que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar o empreendedor, o pequeno empreendedor, e pode ajudar muito na retomada e na travessia, que é uma travessia diferente. E a gente está muito feliz pelo fato de poder estar indiretamente contribuindo com essa galera, que é uma galera batalhadora, que acorda todo dia, independente se está fazendo sol, se está chovendo, se está garoando, meu irmão. Se é de dia, se é de noite, os caras estão lá, velho, trabalhando, batalhando e sustentando suas famílias. Top, show de bola, porque é que nem assim, a minha opinião, que nem você falou assim, jiu-jitsu não é esporte só. Não é, nem nada deveria ser limitado, né? Por isso que... Mas se limita por causa da academia, do preço, né, meu? Eu tô falando nesse aspecto. Sim. É nesse aspecto, não é uma coisa popularizada. O acesso financeiro. Você vai ver uma aula de inglês. Cara, uma aula de inglês é 300 cruzeiro. 400 cruzeiro. Então são coisas que... Não tem acesso, né? É top as ONGs fazerem. Inclusive eu participo de uma igreja e lá tem um instituto, né? E nesse instituto, antes da pandemia, né? Tinha aula de balé, agora aula de capoeira. Então, estamos programando para ter aula de vendas lá também. Que bacana. Técnica de vendas. Então, tudo isso, né? E assim, é legal, a gente ajuda... Só que assim, o viés assim, do canal mesmo é isso. É falar assim, pô, mete as caras, ganha dinheiro, paga a sua aula de inglês. Sim. E depois você dá aula de inglês para os que não. Mas você sabe que é um processo? Hoje ainda não. Começamos a retomar. Eu sei que é algo longo, né? 3 semanas atrás. Mas até um ano atrás, William, nós tínhamos professores que os filhos deles começaram a ter aula gratuita no projeto. Legal. E que hoje os caras estão voluntariamente desenvolvendo atividade no projeto. E eu não tenho dúvida, eu já ouvi isso de aluno do projeto. Ô Josa, eu quero um dia dar aula aqui no projeto. Legal, porque o cara cresce, o cara estuda, aprende, ganha o próprio dinheiro dele com aquilo também, né? Se especializa e o que acontece também, ele ajuda outras pessoas. Então, é algo sensacional mesmo. Filhão e filhona, você acabou de ver essa entrevista maravilhosa e vem agora pra você o momento do ataque. Nunca desista dos seus sonhos. Resiliência, força de vontade e mete as caras, filhão. Então, você do canal, segue lá o Josa nas redes sociais, tá bom? Aqui a gente não veio, nós somos um canal de empreendedorismo, nós não viemos falar de política ou de partido, o Josa sabe disso, porém você tá vendo tudo que ele fez, então segue ele lá, conhece melhor os projetos dele, né? Sim. Que você vai entender melhor sobre a campanha dele, tudo que ele tá fazendo, sobre os trabalhos, sobre empreendedorismo, que é muito importante, porque hoje em dia tá difícil achar alguém, né, que trabalha aí que é um vereador e tal, que tá se importando com isso, né, gente? Porque tá difícil realmente. Então você não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, tá? Dá aquela moral, ativa o sininho, porque a entrevista é sensacional e vai ter mais ainda. Vamos fazer a cobertura do evento dele aí, dessa abertura. A gente quer estar em cima
dando os louros e cobrando também. Vendo aí qual o posicionamento. Tem esse projeto, tem esse evento, vai acontecer? Vai. Tá beneficiando? É algo que tá fazendo as pessoas meterem a cara e ir pra cima? Então a gente vai estar em cima aí desse projeto aí pra ver qual vai ser aí, pra gente ver esse crescimento, né? Então segue ele lá nas redes sociais dele, vai estar tudo aqui embaixo, tá? Na descrição aqui do canal vai ter as redes sociais dele, os projetos dele, vai estar a nossa rede social também. No Instagram, Mete as Cara Filhão, segue a gente, porque tá maravilhoso o conteúdo. Estamos falando sobre Day Trader agora. Vamos ter também a imersão Time Trader, que vai ser uma imersão assim sensacional. As vagas estão limitadas, então corre lá que vai ser sensacional, tá bom, galera? Você quer deixar um recadinho aí pro pessoal? Cara, só agradecimento mesmo. Você, toda a equipe aí maravilhosa, que se dispuseram, a gente tá compartilhando esse domingo de manhã aqui em Diadema. Eu muito agradecido pela presença de vocês. Vamos estar com certeza estreitando essa relação mesmo. Não vai ficar por aqui não. Legal. Depois eu quero bater um papo com vocês sobre a possibilidade, através de experiências também que o canal de vocês tem, da gente poder estar desenvolvendo projetos de lei. Top! Vamos fazer disso algo que a gente possa... daqui a alguns meses, alguns anos, tá dando muita risada junto. Legal. Falando, pô, lembra aquele dia que nós trombou a primeira vez e tal? Conseguimos fazer isso junto. Top. Tá bom? Valeu, rapaziada. Fechado. Tamo junto, hein? É isso aí. Tamo junto. Mete as cara, filhão. Mete as cara, filhão. Isso aí, gente. Top, gostei muito. Legal. Vai embora. Foi bom, meu. Bate-papo gostoso, cara. Eu achei muito bom. Achei muito bom. Bota o bagulho no fogo. Tem que avisar aí.